o maior título da minha vida é ser discípulo de Jesus. Sabe, o dia que eu abri o meu coração e Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida, tudo perdeu valor. O maior título que eu tenho na minha vida é a presença de Jesus. E eu amo Jesus. Eu amo falar das coisas de Jesus. Eu amo aquilo que Jesus ama. Eu gosto de comer churrasco, eu sou gordinho. E vocês vão ouvir falar muito de comida aqui, tá bom? E um dia, eu tenho 2 filhas. Eu sou casado com a Luísa e eu tenho 2 filhas. A Júlia vai fazer 20 anos mês que vem. Eu sei, não parece que eu tenho só 42 anos. Parece que eu tenho menos, né? Quase que eu fui lá com os adolas lá. E eu tenho a Lívia de 12 anos. E as minhas filhas são apaixonadas por churrasco. Porque aquilo que eu valorizo, aquilo que eu gosto, as minhas filhas gostam também. E eu amo Jesus e sabe, a maior alegria que eu tenho na minha vida é de ver as minhas filhas orando, as minhas filhas buscando a Jesus, as minhas filhas amando a Jesus também. E a gente está aqui hoje então com uma comunidade. Eu estou alegre porque essa pandemia bagunçou tudo. O último acampamento que eu tinha ido foi lá em fevereiro de 2020, um pouco com medo, ainda não tinha chego, né, de forma tão brusca aqui no Brasil o Covid. E aí eu fui, e aí depois 2021 não pude ir, 2022 também não fui nenhum. E eu agradeço aqui de coração, pastor Rodrigo, pelo convite, pastora Ana, e gostei demais do Rodrigo, porque o segundo time o time que ele torce é o meu segundo time. Eu escolhi um time para sofrer, e amanhã eu uso a camisa do meu time para vocês verem, e o segundo time é um time para a gente ganhar. Gente, revitalize. O que é revitalizar? O que é revitalizar? É isso que eu queria conversar com você. Eu tenho tido o privilégio de ajudar, de conversar, de orientar pastores, líderes, presbíteros, de viajar, né, por alguns lugares, aí, algumas igrejas no nosso país, conversando, visitando, aconselhando, ajudando a trazer o norte. Revitalizar nada mais é, e eu queria que você se apropriasse disso, nada mais é do que a gente voltar a ter saúde de alguma coisa. Revitalizar é a gente vitalizar novamente, vitalizar a nossa vida. Eu tô gordinho, eu engordei na pandemia, eu sei que com você não aconteceu isso, né? Só comigo. E aí, ano passado, eu fui lá buscar um médico, eu estava com um umbigo de mulher grávida, e aí o médico falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, você está com uma hérnia umbilical. E aí ele fez os exames em fevereiro do ano passado, falou assim, ó, seu colesterol está alto, sua glicemia está alta, né? Daqui 5 meses você faz o exame e volta aqui. E aí eu falei assim, eu vou, né, detonar esses exames e vai vir uma belezinha. Em agosto eu voltei e ele falou assim, piorou os seus exames. Fiz a cirurgia em setembro, e em dezembro eu voltei agora, e assim, melhorou os meus exames. Ele falou assim, piorou de novo. Meu Deus. Meu Deus mesmo. E aí em janeiro eu voltei, aí a desculpa minha que tinha piorado de novo os exames era o Natal. Eu falei, não doutor, eu escorreguei, eu comi mesmo, né? Daí ele falou assim, agora você tem que entrar numa academia. Ai gente, dói meu coração. E no meu também. Todo dia eu vou na força do ódio. No ano passado, ele falou assim, Tiago, se você comprar uma bicicleta, você vai emagrecer. E eu comprei uma bicicleta. E tá lá, pendurada lá na minha vaga no apartamento. E eu não emagreci nenhuma grana. Todo dia eu olho para aquela bicicleta. Eu preciso ir lá na academia. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia para ir na academia. Assim, cantando louvores, né? Como a música da Cassiane é com muito louvor, né? Cassiane. Qual é o motivo de nós nos reunirmos aqui como igreja? O que é que
nos move? Eu estou indo para a academia porque eu quero ter qualidade de vida. Eu tenho 42 anos e eu quero ver as minhas filhas casarem, eu quero ver os meus netos, eu quero envelhecer com a minha esposa. Eu falo para ela que eu quero comprar um jipão e ficar andando no meio da lama com ela. Né? A revitalização é a gente voltar a ter vitalidade nas nossas igrejas, vitalidade do Evangelho. Que alegria de ver esse povo lindo aqui, de ver essas crianças aqui. Eu estava lá no quarto, lá uma hora, conversando com a minha esposa, né, dando uma descansada, e aí as meninas lá no bloco nosso, lá correndo, bagunçando. Assim, isso é o Evangelho. Evangelho é vida, Evangelho é pessoas. Evangelho não é quando nós nos reunimos num culto frio, aonde a gente está aqui, mas o nosso pensamento está longe, a gente está aqui, mas o nosso coração está longe, a gente está aqui cumprindo uma agenda. A razão de nós existirmos é que nós fomos transformados em discípulos de Jesus. Se é discípulo de Jesus, posso ouvir um amém? Amém! Gente, eu sou discípulo de Jesus. E aí eu faço aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu coloquei a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, né, tudo que eu tenho à disposição de Jesus. Essa é a razão de nós existirmos. Essa é a razão de nós estarmos aqui essa noite. Não é a gente fugir do carnaval, não é a gente ficar 4 dias longe. Nós nos encontramos semanalmente como igreja, porque a razão de nós sermos igreja é que nós somos discípulos de Jesus. E revitalização, revitalize-se, é nós nos reapaixonarmos por Jesus. Eu sou casado com a Luísa há 20 anos, amanhã eu vou mostrar uma foto da minha família, e todo mundo aqui no pessoal vai falar: cadê sua esposa? Ela não veio? Porque na comunicação estava a foto minha e dela. E eu falo que eu sempre mando a foto minha e dela, porque ela é muito bonita, eu sou muito feio. Então daí fica uma foto assim, uma divulgação mais bonitinha. E nesses 20 anos, já houve momentos no nosso relacionamento que eu falei assim: eu vou pegar o meu boné e vou embora. E eu precisei me reapaixonar pela minha esposa. A razão de nós sermos igreja é que nós fomos alcançados por Jesus. Amém. E é isso que nós queremos como a nossa missão. É isso que nós queremos como a missão da igreja. Ou seja, sabe qual é o meu sonho? Ser uma igreja que faça a diferença na vida das pessoas. A razão de nós sermos igreja é fazer uma diferença na vida das pessoas. Uma igreja que transmita, uma igreja que viva o amor de Jesus, uma igreja que viva o amor de Jesus não só com discurso, não só com palavras, mas com ações, amando o próximo, abraçando o próximo. Uma igreja que não está fechada em si mesmo, mas uma igreja que é uma igreja para a cidade. O meu sonho lá em Salto é nós sermos uma igreja para a cidade. Eu cheguei lá em 2021, comprei 2 Bíblias e falei assim para o prefeito: eu quero orar por você aí. E fui lá e dei uma Bíblia, dei um livro para ele, orei. Depois fui lá na Câmara, orei. Nós éramos uma igrejinha lá com 15, 20 pessoas. Cheguei para a secretária de Ação Social da cidade. Falei assim: como que a nossa igreja pode abençoar a cidade? Pastor, nós estamos precisando de cesta básica. A pandemia está fazendo com que muitas pessoas ficarem desempregadas e elas estão passando por necessidade e a prefeitura não está dando conta. Então vamos abraçar essas pessoas, vamos amar essas pessoas e vamos amar a nossa cidade. O nosso desejo lá em Salto é nós sermos uma igreja que está engajada no amor da nossa cidade, sabe? Se um dia a gente fechasse a IPI de Salto, eu quero assim que tenha uma manifestação lá na cidade, da prefeitura, de vir a Globo lá e falar assim: ó, fechou essa igreja. É um absurdo fechar essa igreja. Tem muita igreja que é conhecida pelo barulho que ela faz, pelo caos que ela traz no trânsito e por tantas outras coisas, mas o meu desejo é que a nossa igreja, aqui em Aracaju também, ela seja uma igreja da cidade, uma igreja multiplicadora, uma igreja que não se torne uma igreja estéril, mas uma igreja que gere outros filhos. E é bacana que tem a igreja mãe e a igreja filha. Como dizia um pastor alemão, não é um cachorro não, tá bom? Dietrich Bonhoeffer, ele dizia assim: a igreja
só é igreja quando ela é para os outros. A igreja ela não é igreja quando ela só é para nós mesmos. Revitalizar é nós sermos a igreja para os outros. Tem um texto, né, de uma igreja que é para os de fora, uma igreja que é para os outros, que eu queria ler com você. Não vou aqui, Heloísa, né? Eu não vou me alongar muito por você, tá bom? É só umas 2 horas aqui. Mas eu queria ler com você, se você puder abrir o seu celular, se você for crente raiz e tiver uma Bíblia de papel, lá em Atos capítulo 2, eu sou apaixonado pelo livro de Atos, é um dos meus livros preferidos, e aqui em Atos capítulo 2, eu queria ler com você os primeiros versículos desse livro. Achou aí? Acessou? Ó, vai aparecer aqui. Que é isso, hein? Ó. Você quer ir morar lá em Salto, me ajudar nessa parte aí? A gente combina o seu cachê, tá bom? Tem que ser o caixa bom. Não, lá é ótimo o cachê, tá bom? Você é casado já? Tem namorada? Ah, a Vitória tá lá já. Atos capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao 12 e depois eu vou pular lá para o versículo 42, tá bom? Diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia o seu próprio idioma. Muitos, admirados, exclamavam: como que isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas ao Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem na nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Pula lá agora para o versículo de número 42. Diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, é isso aí. Se a gente deseja ser uma igreja revitalizada, se a gente deseja ser uma igreja que é uma bênção em Aracaju, em Salto, no Brasil, a gente precisa entender, e hoje eu vou ser aqui bem presbiteriano, 3 propósitos de Deus que eu queria compartilhar com você. O primeiro é que o agir de Deus se faz presente nas nossas vidas quando o povo de Deus está reunido. Deus ele age nas nossas vidas quando nós estamos reunidos, como aqui. Né? Aqui em Atos capítulo 2 parece um acampamento. A igreja estava lá junta, comendo todo mundo junto, conversando. Que alegria estar aqui. A gente jantou aqui hoje. Né? A unidade, eu queria falar para você essa noite que a unidade ela atrai a presença de Deus. Glória a Deus. A unidade da igreja fortifica a igreja, a unidade da igreja fortalece a igreja. Uma igreja unida, as portas do inferno não vão prevalecer. Amém. E sabe o que me preocupa, pastores? Pastor, é que eu tenho andado e visto igrejas divididas, povos divididos.
Esses dias eu fui numa igreja, culto de aniversário da igreja, eu era a pessoa mais nova no culto. 22 pessoas nós estávamos e tinha 2 caixas de som desse lado, 2 outras caixas de som desse lado, um templo para 300 pessoas, uma mesa de som bonitona igual essa. E aí conversando com o pastor, eu falei, nossa, mas vocês têm muita aparelhagem de som. E ele falou assim, sabe o que é, pastor? Nós temos 2 grupos de louvor. E a aparelhagem de um grupo de louvor não pode ser usada por outro grupo. Meu Deus. A unidade, ela atrai a presença de Jesus. Aqui o livro de Atos, eu sou apaixonado pelo livro de Atos, porque aqui fala de uma igreja unida, que entendeu, que recebeu o poder do Espírito Santo, e essa igreja, ela edificou, ela abalou as estruturas da cidade. Revitalização é uma igreja que ela quer abalar as estruturas aqui de Aracaju. Revitalização é você que é um homem discípulo de Jesus, você que é uma mulher de discípulo de Jesus, querer abalar as estruturas da sua casa, da sua família, porque o seu coração, os seus olhos, eles brilham quando alguém fala de Jesus para você. Em contrapartida, a gente vai lá, às vezes lá em Gênesis, a gente vê homens com um projeto para eles serem homens que seriam lembrados por toda a eternidade. E eles constroem uma grande torre. Lembra da Torre de Babel? Se você não lembra, depois se você vai lá em Gênesis, está lá no primeiro livro da Bíblia, eles queriam ser reconhecidos por aquilo que eles estavam fazendo. O que Deus fala? Isso não é bom, então eu vou dividir esse povo. Alguém aqui já foi visitar a Torre de Babel? Não existe mais. A igreja unida, eu queria falar para você hoje, ela é fortalecida pela presença do Espírito Santo. Igrejas fracas são igrejas que estão em disputas. Eu tenho visto quantas pessoas que eram presbíteros e aí perde uma eleição, o que ela faz? Sai da igreja. Era diácono, diaconisa, ela perde a eleição, ela sai da igreja. A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a unidade. Glória a Deus. Meu desejo é que essas igrejas aqui elas sejam tão unidas, o povo de Deus seja tão unido, que ela seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Esses dias eu estava pregando lá na nossa comunidade, esse mês é mês de aniversário da nossa igreja de Salto, e aí eu falava assim, a gente tem que ser um luzeiro, um farol para a nossa cidade. Aí ontem nós passamos na frente de um farol, né? Verdade. E aí, não sei se vocês perceberam, mas o farol passa todo na frente de uns apartamentos lá. Sim. A luz do farol. Falei, nossa, quem mora lá deve reclamar, né? Eu pensei nisso. A igreja ela deve ser um farol, um luzeiro para essa cidade. A gente vive num país tão maltratado pela política, tão maltratado por aqueles que deveriam cuidar da gente. A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a unidade. E a unidade faz com que essa igreja ela abale as estruturas aonde ela está inserida. Tem um pastor que eu gosto muito, chamado John Piper. Ele diz o seguinte: torne sua vida uma constante comunhão com Deus. E o aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora na sua presença. Sabe o que ele quer dizer? É gostoso quando você está perto de uma pessoa que passou um perfumão gostoso. Às vezes ela entra no ambiente e muda o nosso ambiente. Desejo meu nesse processo seu de revitalização pessoal, dessas igrejas de revitalização pessoal, comunitária, é que elas possam ser um aroma para essa cidade, aroma para sua casa, um aroma para sua família. Revitalização é você ser uma pessoa que transforma o ambiente. Sabe, se você deseja ser um discípulo de Jesus relevante, se você deseja que essa igreja seja uma igreja relevante, uma igreja que cumpra a sua missão, nós precisamos entender que o poder da unidade, o poder de nós vivermos juntos, ele é poderoso, ele é fantástico.
a mesma Bíblia ela vai dizer que uma casa dividida, ela não vai para frente. Ela não vai para frente. Você quer entender o que é essa revitalização? Você quer viver essa revitalização? Sabe, meus irmãos, Deus tem me usado. Uns anos atrás, assim, eu estava bem chateado com Deus. Eu não estava entendendo o propósito dele, o que ele queria para a minha vida. Eu comecei a orar, comecei a clamar. Ele começou a mudar a minha vida. E eu falei assim para ele: então, a minha vida está nas tuas mãos. Ele falou para mim: Tiago, eu não vou fazer um ministério Tiago Nogueira. Você não vai ser um pastorzão que vai ter uma placa na sua igreja assim com você, aquela pose assim. Mas se você quiser ser usado, eu vou te usar. O agir de Deus, ele se faz presente quando o povo de Deus está unido. Mas uma segunda consideração que eu queria falar com você nessa noite é que a comunhão, ela nos transforma em pessoas extraordinárias. É o que você vê lá no versículo de número 7. A comunhão, a presença da igreja, nós estarmos juntos, isso faz com que a gente se torne pessoas extraordinárias. Como que isso é possível? Pessoas diferentes, lá no versículo 7, falam que elas falavam uma só língua, um só propósito, um só corpo. A Torre de Babel, ela trouxe confusão, trouxe divisão. A comunhão aqui em Atos trouxe uma unidade que faz com que homens e mulheres se tornem pessoas extraordinárias. E eu desejo do fundo do coração que você se torne um homem, uma mulher, um discípulo de Jesus extraordinário, onde você vive, onde você trabalha, no meio onde você vive. Eu tenho um presbítero lá que ele, sabe o que ele trabalha? Emplacando placa de carro. E ele decidiu viver de uma maneira extraordinária, né? Sendo capacitado pelo Espírito Santo. Ele começou a evangelizar para as pessoas, que ele vai lá emplacar o carro das pessoas, para o chefe dele. Eu tenho a esposa dele, trabalha na Secretaria de Saúde, ela começou a falar de Jesus com o prefeito da cidade. Pessoas extraordinárias fazem coisas extraordinárias. Uma igreja em comunhão, uma igreja em unidade, ela abala as estruturas da onde ela está inserida. Nós precisamos, então, sermos homens e mulheres extraordinários, abalando, testemunhando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito? O que Jesus fez na sua vida? Nós vamos, no último domingo, aqui de fevereiro, receber novos membros lá na nossa comunidade. 16 novos membros nós vamos receber. E eu nas conversas lá, tinha gente que era bêbado e falou assim: olha, quando eu conheci Jesus, Jesus mudou minha vida, e eu larguei o vício álcool, e hoje transformou minha vida, transformou minha casa, transformou a minha família. Nessa minha caminhada pastoral, eu tenho visto famílias sendo refeitas, famílias sendo unidas, gente abandonando o vício, abandonando drogas, gente abandonando um monte de coisas, porque Jesus entrou na casa dessa pessoa, Jesus fez dela uma pessoa extraordinária, uma vida extraordinária, faz com que a casa se torne uma casa extraordinária. Você quer ter um casamento extraordinário? Tenha um casamento cheio do Espírito Santo. Você quer ter filhos extraordinários, bonzinhos, legais? Tenha filhos cheios do Espírito Santo. Minha filha, a Júlia, mais velha, eu me lembro um dia que ela falou assim: pai, eu estou gostando de um menino. Eu falei: misericórdia, Júlia. Ele era feio, gente. Parecia o Shrek. E aí eu falei assim para ela, assim: a gente não vai na igreja? Vamos orar então? Vamos ver se Deus concorda comigo ou se Ele concorda com você. E cada crise de ansiedade dela, ela é uma menina muito ansiosa. Ah, pai, eu estou nervosa, eu estou muito ansiosa, o que você acha que eu tenho que fazer? Ora. A minha pequenininha lá, ela queria trocar de escola. Eu falei assim: o que a gente tem que fazer? Ela: a gente tem que orar. Sabe, eu não tenho as filhas perfeitas, mas eu tenho duas meninas assim extraordinárias. Extraordinárias. Cada uma da sua maneira busca Deus do jeito delas.
A minha pequenininha é no chiclete. A mais velha gosta mais da mãe, eu acho. Ela toda noite ela vem com a biblinha dela. Pai, hoje nós não vamos fazer nossa devocional. Nós não vamos falar com Jesus. Você quer ter uma casa extraordinária? Tem uma casa cheia da presença do Espírito Santo. Você quer que a igreja que você serve seja uma igreja extraordinária? Você tem aqui 2 pastores, 3 pastores extraordinários. Mas que possa ser cheia da presença do Espírito Santo. O John Piper, de novo, ele diz assim: Cristo é glorificado em mim quando as pessoas veem que Ele é mais importante do que todas as coisas que a vida pode dar ou que a morte pode levar. Cristo, de fato, é a coisa mais importante na sua vida. Minha esposa, ela é enfermeira de ofício. No final de 2021 ela ficou desempregada e ela tinha o sonho de abrir uma loja de roupa. E eu, como eu sou um bom marido, assim, vendi meu carro e alugamos um comércio, fizemos um pouco e ajudo ela lá na loja. E aí agora em janeiro ela estava nervosa, ela estava assim. E aí eu liguei um dia para ela, porque não estava vendendo nada. E aí liguei para ela e falei assim: é o seguinte, o seu pastor está te chamando para você vir na igreja hoje, na hora que você fechar a loja, para um aconselhamento. E ela veio e começou a chorar, começou a reclamar, que eu estou trabalhando muito, que não sei o quê. Eu falei assim: você está bravo porque eu estou trabalhando muito ou você está brava porque você não está vendendo nada? E ela falou assim: não, de fato, eu sempre coloquei dinheiro em casa, hoje eu não consigo colocar mais dinheiro em casa. E aí conversa vai, conversa vem. E falou assim: Luísa, você tem que continuar perseverando em oração. Amém. Deus, Ele vai te honrar de alguma maneira Ele vai guiar a sua vida através dos propósitos, se você tiver com o seu coração alinhado com Ele. Falei para ela assim: o que é a coisa mais importante para você nesse momento? Jesus, qual a sua loja? Você ama Jesus? E aí a gente dobrou o joelho junto, a gente orou. E aí sabe o que aconteceu no outro dia? A loja continuou não vendendo. Janeiro foi horrível, irmãos. Se alguém quiser comprar, depois a gente manda para cá, para bom, mulheres. Brincadeira. Mas o coração dela está em paz. Amém. O coração dela está em paz. E o que eu tenho ouvido ela falar nesses últimos dias: Deus, Ele tem um propósito para minha vida. E Deus não está mandando cliente, mas está mandando gente lá na loja dela para dar aconselhamento, para falar de Jesus. Mais uma última coisa para a irmã poder dormir depois, tá bom? Revitalização. Essa unidade, ela produz um coração voltado para os projetos de Deus. E aí eu me emociono quando eu chego no versículo 42. Aqueles crentes, eles dividiam tudo. A Torre de Babel é um projeto para que os homens fossem conhecidos. A Torre de Babel é um projeto para que os homens fossem temidos. A Torre de Babel é um projeto para que os homens fossem lembrados. O que nos motiva como igreja não é o reconhecimento do ministério pastoral do pastor Rodrigo, da pastora Ana, pastor Edson. Edson. Está acertando, irmão. Ou do pastor Tiago. Não é a liderança de presbíteros, de diáconos. A nossa motivação deve ser viver e pregar a Cristo, testemunhar a Cristo. E aqui, o autor de Atos, o médico Lucas, médico, tá vendo? Ele nos fala de que pessoas que se dedicavam de coração a
pregação do Evangelho, a viver o Evangelho. Nessa noite, aonde é que está o seu coração? O que é que faz os seus olhos brilharem? Aqui em Atos, o coração deles estava no reino de Deus, nas coisas de Deus. E isso faz com que eles dessem tudo. Dessem dinheiro, dessem o tempo, dessem a vida. Aonde é que está o seu coração nessa noite? Se nós desejamos ser uma igreja relevante, uma igreja pulsante, o nosso coração precisa estar nas coisas de Deus. O nosso coração precisa estar servindo as coisas de Deus. O nosso coração precisa estar contribuindo. O nosso coração precisa estar servindo. O nosso coração precisa estar evangelizando. O nosso coração precisa estar testemunhando. Sabe, meus irmãos, uma igreja, eu desejo que a minha igreja, que essa igreja, ela não seja uma torre de Babel, mas ela seja uma igreja como a igreja de Atos, que ela possa produzir um abalo aqui em Aracaju, que ela possa produzir um abalo na região aqui de Aracaju, no estado de Sergipe. Bill Hybels, um outro pastor que eu gosto muito de ler, ele diz assim: nada na terra tem maior potencial para mudar vidas e realizar seu reino, trabalhar em sua comunidade, do que a igreja local. E ele continua dizendo: não há nada como a igreja local quando ela está funcionando bem. A sua beleza é indescritível. O seu poder é de tirar o fôlego. O seu potencial é ilimitado. E ele termina dizendo: nenhuma organização na terra é como a igreja. Nada chega perto da igreja. Eu termino dizendo: onde é que está o seu coração nessa noite? O meu chamado, o seu chamado como igreja é para uma igreja única, una, uma igreja de comunhão, uma igreja para partir o pão, mas para compartilhar o pão que tem. Amém. Uma igreja que, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, é uma igreja que está contribuindo e construindo o reino de Deus. Essa igreja ela só vai crescer se nós permanecermos unidos, revitalizados, servindo com o propósito de construir o reino de Deus aonde nós estamos inseridos. Meu primeiro ministério, meu maior ministério não é ser pastor da IPI de Saúde, não é ser presidente do Presbitério de Sorocaba ou secretário nacional de revitalização. Meu maior ministério é falar do amor de Jesus e viver o amor de Jesus dentro da minha casa, da minha esposa, das minhas duas filhas, do meu pai, para minha mãe, da minha irmã, do meu cunhado, do meu sobrinho, do meu irmão. Coração revitalizado, ele entende que você está onde você deveria estar, porque Deus quer você. Onde está o seu coração essa noite? Onde está o seu coração?
Queria orar com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero ter um coração revitalizado, ó Deus. Pai, eu quero ter um coração cheio do Teu Espírito Santo. Pai, eu quero que o Senhor me use, ó Deus. Mas não me use sozinho. Que o Senhor levante aqui nesse meio, nesse povo, gente com um coração transformado, gente com um coração quebrantado, gente com uma nova vida, ó Deus. Levanta aqui em Aracaju, ó Pai, essa igreja de Atos, Amém. essa igreja inabalável, essa igreja onde nós vamos olhando e pessoas vão sendo acrescentadas, vidas vão sendo salvas, vidas vão sendo transformadas, milagres vão acontecendo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. A minha oração, ó Pai, é que essa igreja, ó Pai, ela possa ser sal da terra aqui em Aracaju, luz do mundo aqui em Aracaju, ó Pai, que ela possa ser um farol para essa cidade. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor levante homens e mulheres que queiram assumir um compromisso com o Senhor, de se tornarem discípulos do Senhor, de viverem, ó Deus, para o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa noite, ó Pai. Amém. O Senhor nos revitaliza ao longo desse acampamento, que a gente saia daqui mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus.